presentes, é o que a Constituição estabelece no artigo 160. E aqui nós temos uma contradição, porque o regimento da Assembleia Nacional vem estabelecer no seu artigo 157 sobre a forma de votação que esta, em regra, é por mão levantada. E no número 2 estatui que a votação secreta tem lugar nos casos previstos na lei ou quando o plenário assim o delibere. E que casos previstos são na lei? Artigo 59 estabelece que a votação secreta é feita nas eleições. Ou seja, as eleições internas da Assembleia Nacional devem ser feitas por votação secreta, salvo deliberação contrária por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ora, essa maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções são 111 deputados. Isso significa dizer que o MPLA e outros partidos que não a UNITA deveriam votar favoravelmente num número de 111 deputados para que a votação não fosse secreta e fosse mão no ar. É o que o regimento estabelece. Portanto, não importa que seja o partido político com maiores assentos a indicar o candidato a presidente da Assembleia Nacional, ele tem que passar pelo crivo dos deputados. Entre os seus pares tem de ser eleito. E essa eleição pode ser ou mão no ar ou votação. O próprio regimento vem estabelecer que esta eleição deve ocorrer por voto secreto. E, portanto, tem alguma indicação que vai ser do braço no ar? A indicação que eu tenho é que vai ser de braço no ar. Porque provavelmente é já segunda-feira. Sim. Provavelmente, se for voto secreto, a Dona Almeida não passa. Este é que é um problema. Mas deve respeitar o regimento. E por que respeitar o regimento se fizer de braço no ar? Pois, porque é o que está previsto. Salvo se o plenário decidir de modo contrário. O plenário já tem a orientação da sua bancada em decidir de modo contrário. E, portanto, vai ser votação mão no ar. Porque se não for votação mão no ar... De onde é que tem esta indicação? É um feeling seu? É a praxis. Tem sido sempre eleito por braço no ar, o Presidente? Tem sido a praxis. Portanto, eu penso que não vai ser a ideia diferente. de que todos estamos de acordo. Que isto faz parte da estratégia pessoal do Presidente da República. Sim. Exatamente. Não há dúvidas absolutamente nenhuma. Não. E o que nós estamos a fazer, pelo menos o que eu estou a fazer como analista, é que acho que isto é criticável, porque estamos a usar os interesses pessoais num órgão que é importante para substituir a meio da legislatura. Não estou a dizer que é legal. A figura máxima, a terceira figura do Estado. É isso só que nós estamos a dizer. Eu não estou a dizer que é ilegal, Carlos, ou que deixa de ser ilegal. Não estou a dizer nada disso. Carlos, faz parte da estratégia, Carlos, que é legítima também do Presidente. É legítima. Nós estamos aqui a discutir a política. É isso que nós estamos a fazer. Carlos, é incrível que, relativamente aos outros órgãos de soberania, o Presidente da República exigiu a admissão do Presidente do Tribunal Constitucional, exigiu a admissão da Presidente do Tribunal de Contas, exigiu a admissão do Presidente do Tribunal Supremo. Ora, eu penso que, neste caso, ele respeitou os órgãos de soberania, tribunais e tribunais superiores. Deveria ter feito o mesmo aqui ao nível da Presidente da Assembleia Nacional. Não aceitou? Não sei. Não. Ela ficou a saber da sua substituição na reunião do Birro Político. Poderia ter falado... Nem sequer foi chamada por João Lourenço para ser comunicada, da mesma forma que foi chamada por João Lourenço para ser comunicada que ela seria a Presidente da Assembleia Nacional, não foi chamada pelo Presidente João Lourenço para ser comunicada que seria substituída. Ora, algo que o anterior Presidente fazia sempre. Nomeava, chamava, quando exonerasse também chamava, com algumas exceções, mas era isso que ele fazia. E, portanto, neste caso, não houve essa ética por parte do Presidente João Lourenço. E foi na reunião do Birro Político que a senhora ficou a saber que iria ser substituída e por quem iria ser substituída. Isto é que não está correto. Isso indicia que há um problema grave, não só da estratégia, não só da estratégia do líder,
eu presumo que haja um pronunciamento, comportamento, atitudes da vice, da senhora Presidente da Assembleia Nacional que não esteja em sintonia com a do Presidente do partido. Não é? Desculpe só, mas isso parece-me que faz parte da cultura do próprio MPLA. Nós já tivemos casos de indivíduos que foram nomeados e tomaram conhecimento pela via da imprensa. Também foram pela mesma forma exonerados, não é? Sim. Muito bem, vamos deixar essa parte. Vamos ouvir a Catumela de Sá, faz favor. Catumela de Sá. Algum tempo calado. Por favor. Meus senhores, vamos ouvir. Carlos, vamos ouvir o Catumela de Sá. Faz favor. Foi exonerado em missão de serviço. Ou seja, a cultura do sistema político que se instalou aqui é exatamente esta. E a cultura... Mas ele não é um titular de um órgão de soberania. Há diferença. Sim. Mas a questão é política. Lindo Bernardo Tito, por favor. Isso vem, sabe por onde? Lindo Bernardo Tito, por favor. Vamos ouvir o Catumela de Sá, por favor. Catumela de Sá. Não mudou. Doutor Lindo, com a vossa permissão, depois de tudo que eu ouvi, eu reitero que, de facto, as pessoas que ocupam cargos públicos que são circunstanciais devem ser, de facto, respeitadas. Esta é a minha posição. A outra é que, de facto, é necessário respeitarmos aquilo que a lei, em primeira instância, orienta, e depois, só mais tarde, é que vamos na exceção. Se a regra, de facto, é que o voto deve ser secreto, temos que partir para este voto secreto. Adão de Almeida é jovem, e vamos convir que nós angolanos, se fôssemos os primeiros a descobrir que na juventude está a força para transformar alguma coisa, o mundo devia nos dar toda a razão. E não teríamos nas outras paragens do mundo presidentes com 90 anos, 80 e tal anos a ascender. Então, a juventude de Adão de Almeida não é posta em causa, a sua intelectualidade também não é posta em causa. Mas o que está em jogo é que, de facto, Adão de Almeida, para além de ser jovem, para além de ser intelectual, ele é apadrinhado, ele tem pessoas, porque ele não é o único jovem aqui em Angola. E depois, em todos os lugares onde Adão de Almeida passou, como as políticas que implementa não são suas, mas são políticas já traçadas, não trouxe nenhuma coisa que pudesse transformar o país. Quem sabe o que é que Adão de Almeida fez no mate? Eu não sei. Quem sabe o que é que o Adão de Almeida fez aí no cargo onde está a sair agora? Eu não sei. É um todo. Nós não podemos estar aqui a discutir pessoas, temos que estar a discutir o todo nacional. Ainda bem que nós temos uma sorte que em África ser mais velho não é uma questão de senescência, não é ter 90 anos que se é mais velho, é ter a capacidade de encontrar soluções no meio da própria comunidade, porque senão seria uma grande ofensa um mais velho Chihuahua, por exemplo, estar a levantar, pôr-se em pé, quando o miúdo Adão de Almeida tivesse que entrar. É autêntica falta de respeito. Eu ouvi o Kunonoka a dizer que, de facto, não obstante o Buró Político ter indicado, Adão de Almeida vai depender da votação dos deputados. Quer dizer, é um discurso que, se formos aquilo que é a praxe, aquilo que é o nosso dia a dia, que fica mesmo só no discurso, porque Adão de Almeida, com o querer do MPLA, Adão de Almeida poderá mesmo passar. Nós fomos discutindo aqui sobre a criação de novos entes administrativos, tanto província quanto municípios, mas fomos todos vencidos. 90 deputados conseguiram não contar com o voto dos outros deputados, fazer passar. Então, de Adão de Almeida, esperar que venha fazer alguma coisa de sucesso na Assembleia Nacional, eu creio que ele há de continuar aquilo que os outros começaram. Este é o ponto número 1. Ponto número 2, é triste para mim que me parece que todos se encontram nos cantos à espera que o outro tombe para que eles possam ascender. Quando uma pessoa que é nomeada, é indicada a ocupar um determinado cargo, na hora de ser exonerada ou removida, não é comunicada, eu creio que isso é o cúmulo da humilhação. A política não devia servir para isto. Então tínhamos que pensar, sentar e refletir se estamos mesmo a seguir a democracia que os outros escolheram como este poder que vem do povo e quem o exerce de forma temporal, não é para tudo e nem para sempre, ou então quando se ascende ao poder temos que manientar até a vontade das próprias pessoas. O MPLA, na verdade, precisa reencontrar-se,
porque eu também tenho estado a encontrar contradições, sobretudo por parte da UNITA, porque de um momento ao outro me dizem que as eleições foram fraudulentas. E eu fico com esta sensação de que foram fraudulentas. Mas depois a UNITA também tem dirigentes que vêm a público dizer que o MPLA de eleição a eleição perde 10%. Eu fico sem saber se afinal as eleições têm sido ganhas pelo MPLA ou o MPLA se tem estado a atribuir resultados eleitorais. Este elemento também precisa ser clarificado. Não diga que o meu partido tem... Desculpa, eu não posso aceitar que diga que o MPLA tem ganhado de forma fraudulenta. O MPLA perdeu em Luanda, perdeu em Cabinda e não perdeu de forma fraudulenta. Sim, no Zaire, não perdeu de forma fraudulenta. Portanto, os resultados eleitorais são o que são. O MPLA perdeu e ganhou. E, portanto, desculpa, não aceito que diga que o meu partido ganhou de forma fraudulenta. Não aceito isso. O senhor devia provar isso. Desculpa, doutor Katumba, devia provar isso. Sim. Eu não aceito. O MPLA perdeu em Luanda, perdeu em Cabinda, perdeu no Zaire e eventualmente poderá perder. Em Luanda só ganhou um município. Portanto, não vamos dizer que o MPLA... Ganhou só um município, essa contagem. Essa própria lei impede a contagem nos municípios. Qual é o município que ganhou? Foi o município Doutor Carlos. Não, mas não diga. Desculpa, eu não aceito que digam que o meu partido venceu de forma fraudulenta. Muito bem, Carlos Almeida. Doutor Carlos, duas notas. A primeira, o doutor não está aqui no CAP para ameaçar quem quer que seja. Nós estamos aqui no... Não estou a ameaçar, eu estou a falar. Não, permita que eu diga. Então, doutor não sabe o que é ameaça. Eu vou explicar. Ameaça é fazer uma declaração. Vou explicar o que é ameaça. Não. Doutor, usou uma palavra cujo sentido desconhece. A ameaça é advertência de um fato que poderá ocorrer se a pessoa praticar um determinado ato. Está a conceituar muito mal, doutor. Não, é isso. Vamos ultrapassar isso. Então, permita-se. Eu creio que, doutor, aqui temos que estar todos atentos, porque se o doutor estiver distraído e depois, quando desperta, pensa que falaram mal do seu partido, fica complicado. Está a vir de fora, não sei se vai estar a acompanhar. O que eu fiz, quem devia até se defender, devia ser a doutora Weba. Eu disse, eu interroguei, que a UNITA de facto nos esclareça. Se o MPLA de eleição a eleição perde 10%, ou tem havido uma outra coisa? O doutor veio a correr para... Mas quem disse foi o José Carlos. José Carlos é que disse... Não, de facto é verdade, isso é verdade. Sim, é verdade. Entra em contradição. Não foi a UNITA que disse, foi o... Hoje, não é que a UNITA não tenha dito, mas hoje quem disse foi o José Carlos. Termina, Catumbela, para passarmos ao meu. Tem direito, não é? Sim, por favor. Catumbela, termina. Pois, então, o que eu estou a dizer é que, de facto, o MPLA precisa provar a este país que as eleições não devem ser manientadas. Em democracia, quem vota é o povo. Mas nós vamos encontrando algumas situações em que o voto do povo não é valorizado. Aliás, é por este caminho que mesmo na Assembleia Nacional, aquilo que se pretende fazer é levantar a mão para ver se o Zé Carlos levantou a mão ou deixa terminar o meu raciocínio. Se levantou a mão ou não. Agora, aqui está-se a aventar que a exceção ou a ida à Assembleia Nacional de Adão de Almeida pode-se afigurar um potencial, digamos assim, candidato escolhido por João Lourenço para a sua substituição ou sucessão. Eu creio que pode ser também uma forma de retirá-lo da gestão prática diária do próprio país, porque na atualidade, como ministro de Estado da Casa Civil de São Presidente da República, Adão de Almeida tem conhecimento, tem domínio de todos os dossiês diários. Mas na Assembleia Nacional, dificilmente ele terá, digamos assim, domínio, salvo quando for convidado na questão dos órgãos de defesa e segurança, ou noutros em que ele poderá ter assento. Mas no dia a dia, na gestão do próprio país, Adão de Almeida fica totalmente distanciado. E vai ser indicado hoje, segunda-feira pode, se calhar, se tornar em presidente da Assembleia Nacional com as vossas mãos levantadas, Dr. Carlos, porque não permitem um voto secreto
o que devia configurar a verdadeira democracia, mas tem que estar preparado que quando o chefe, nos termos em que o Dr. Carlos traz, quando o chefe decidir que a estratégia dele está em perigo, ou Adão de Almeida disse uma outra coisa que não lhe agrade, também vai ser apoiado. Sim. O doutor disse-me que vai à sede do partido, normalmente, não sei se é o mesmo lugar onde o doutor pisa e Gino Carneiro também pode pisar, porque o doutor não representa nenhuma ameaça em relação perante o seu líder. O seu líder não olha para si como alguém que lhe constitui numa certa ameaça, porque senão hoje já teriam caçado também o seu cartão de militante, hoje já devíamos escutar também que como Cônego já foste atirado por ar, ou como Gino Carneiro também já estás a ser sondado, roubou bonecos ou fez uma outra coisa. Desculpa, vou terminar agora. Em um minuto. Agora vou terminar. O doutor tem todo o direito, de facto, de representar o MPLA. Eu não sei se vem em nome do líder, se vem em nome da sua potencial vocação de ser o líder máximo da UNITA, do MPLA, mas tem que permitir que os outros, digamos assim, expressem aquilo que nos trouxe aqui. E aquilo que eu, de facto, gostaria que ficasse bem assente é que não deve o MPLA continuar a subalternizar os órgãos de soberania, porque senão é melhor voltarmos então no partido único. Olha, então deixa-me dizer o seguinte, em relação ao seguinte, eu, José Carlos Almeida, não só como Valdir Cônego, porque eu sou disciplinado, eu não desrespeito o líder, não ridicularizaria o presidente João Lourenço como líder do meu partido, não faria isso. O Cônego cometeu atos que um político, e sobretudo com a função que ele exercia, não devia cometer. Sim, mas aí é outro debate. Vamos redicionar. Eu também não sou o Gino Carneiro. Sabe porquê? Porque eu, José Carlos Almeida, vou falar um pouco de mim. Eu nunca roubei, nunca extorqui, nunca fiz sobressalto. Quando é que vais provar que Gino roubou? Desculpa, não estou a dizer que eu. Quando é que vais provar que Gino roubou? Nunca fiz. Você me mandou provar. E vai provar quando que Gino roubou? Eu vou explicar. Daqui a pouco já explico. Você não entra lá rouba? Eu vou explicar o seguinte. Roubam você. Eu nunca roubei. Não entra lá rouba. Desculpa, deixa-me falar então. Estou a perguntar se roubam. Eu já respondo. Eu nunca roubei. Nunca extorqui. E não é pela rouba. Desculpa, não tem que responder. Eu nunca roubei, nunca extorqui, não tenho nada em minha casa que seja alheio. Trabalhei na Sonangol, nunca levei, fosse o que fosse, nunca prejudiquei a Sonangol. Explico. E portanto, em termos de honestidade, eu sou um indivíduo honesto. Diferente em termos, sim. Em termos, agora, a minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe não deixava que alguém me desse determinada coisa. E se eu levasse alguma coisa em minha casa, a minha mãe perguntava: José Carlos, de quem é isto? Quem é que te deu? E por que razão te deu? Agora, se nós analisarmos o património que alguns têm do meu partido, que não foram herdeiros, que não ganharam em lotaria, e nós perguntamos: como é que você tem este património? Então chegamos à conclusão de que... Chama-se património incongruente. Sim, chama-se património incongruente. Conclua. Sim, agora está com eu estou a dizer, neste momento, pelo meu percurso, e pela minha personalidade, e pela minha mentalidade, eu sou um dos melhores candidatos para o MPLA. Muito bem, muito obrigado. Porque eu dou esperança. Essa campanha quer em termos de educação. Eu sou indivíduo. Olha, vou dizer uma coisa. Isso é importante dizer. Eu, José Carlos Almeida, em relação à educação, temos 50 anos de educação. A educação divide-se em três aspectos. Peço-lhe que termine mesmo. A educação divide-se em três aspectos: aspecto instrutivo, aspecto comportamental e aspecto axiológico. Em relação à educação no aspecto comportamental, eu fiz, em 50 anos, eu fiz mais que o governo, eu fiz mais que o MPLA. Oba, sim, senhora. Muito bem. Bom, estamos esclarecidos. Eu, antes de continuar, vou já fazer aqui um apelo como moderador, não é? Penso que estamos aqui num debate e era bom que pelo menos fôssemos objetivos naquilo que fazemos e respeitarmos-nos, porque somos um painel amplo e assim não chegamos a lado algum e os ouvintes provavelmente não entendem o que nós queremos dizer. Agora, voltando aqui já ao debate,
começaria por dizer que o MPLA, efetivamente, a sua matriz política nem sequer é, por exemplo, socialista, não partido de esquerda. Eu ouvi em 2008, em campanha eleitoral, um alto dirigente do MPLA, que está na gênese, inclusive, da fundação do MPLA, dizer que o MPLA seguiu o comunismo em 1965 porque estava na moda. Não sei se já ouviram isto. O que significa dizer que o MPLA não é um partido de esquerda. No entanto, apossou-se de comportamentos de partidos de matriz comunista. Por isso é que nós vemos um presidente está a sair, o outro reposiciona as forças no sentido de manter-se de pedra em cal no partido. Aconteceu com José Eduardo Santos no segundo congresso do MPLA em 1985, em que afastou todas aquelas pessoas que constituíam um perigo grande para a sua afirmação como líder, e depois afastou gente da linha de Ico Carreira e muitos outros, Lúcio Lara e muitos outros. Depois vimos agora, na história mais recente, já em 2017, aquele congresso extraordinário que afastou Boa Vida Net e muitos outros, e mais lá para frente vimos como muitas outras figuras, o próprio Gino Carneiro, que foram afastados e outras figuras que foram afastadas do birro político. Estamos a dizer o quê? Em democracia, os partidos verdadeiramente democráticos, nos países democráticos, nós não vemos alguém a terminar o seu mandato, a criar condições para deixar sucessores. Esse comportamento de deixar sucessores ou indicar sucessores é de partidos de origem de matriz maoísta ou matriz marxista-leninista. Portanto, vemos isso em Cuba, vemos isso na própria Rússia, vemos na Coreia do Norte, na China e em outros. Portanto, o que nós devemos ver aqui, pensar aqui, é que não podemos pactuar com um sistema que pensa que quando o presidente está no poder, torna o país uma cotada do seu quintal. Não podemos pensar isto. Não é discutível aqui, e eu não gostaria de discutir a prerrogativa que o MPLA tem, o birro político do MPLA tem, de substituir a presidente da Assembleia Nacional. Está lá, inclusive, no regimento, e a lei prevê. No entanto, as motivações que levam o presidente do MPLA, o presidente da República, é a mesma pessoa, depois aqui não sabemos como divisar as águas, as motivações que levam à substituição da presidente da Assembleia Nacional é que nós ficamos aqui a discutir as verdadeiras motivações. O que devíamos pedir ao presidente, ou aquelas pessoas que estão muito próximas ao presidente João Lourenço, é aconselhá-lo a terminar o seu mandato tranquilamente, ir para casa e deixar que outras pessoas do partido decidissem democraticamente o futuro. Porque que nós vimos, e aquela entrevista, acho que a CNN Portugal deu claramente essa indicação, que o presidente da República, mesmo fora, mesmo terminando o seu mandato, quer continuar a mandar no país com um comando, não é? Com um comando. E um comando é ter um ventríloco como presidente da República, e ele atrás a mandar no birro político, a determinar todas as políticas. Portanto, termino aqui com essa abordagem para dizer, era bom que o MPLA se democratizasse. Exatamente. O MPLA se democratizasse, porque ao se democratizar seria um ganho muito grande para o país. Na caminhada que nós vamos e vemos aqui, por exemplo, o comportamento da UNITA. Desde o fim da guerra, em 2002, já vão lá não sei quantos congressos com múltiplas candidaturas, mas o MPLA, e aliás, o próprio presidente João Lourenço é um empecilho para a democratização do seu partido. Portanto, gostaríamos de deixar aqui um apelo e também aconselhar os militantes para que lutassem para uma democratização do MPLA. Porque uma verdadeira democratização do MPLA seria um ganho de facto para o país. Muito bem. E Lídio Manuel, João Lourenço sai, mas fica, estando na estrutura partidária. Pode, de alguma forma, continuar, digamos, a influenciar toda uma caminhada? Sim, estando no partido, mas também não é crível que ele se perder saindo da presidência da República, perde o poder real. E ele sabe, está consciente disso. E vai-lhe acontecer o que aconteceu ao José Eduardo. Vai ser acabado por ser afastado. Porque não vão tolerar a bicefalia e, naturalmente, ele está consciente porque ele, a partir da presidência da República, portanto, tem o controle da situação, sobretudo financeira. E faz as nomeações, não é? Naturalmente. Pronto. Agora, estando somente no partido, não acredito que ele tenha assim um campo de manobra muito que lhe permite, portanto, ter os seus adversários na mão, porque, naturalmente, e nós vemos isso no combate à corrupção, não é?
em que ele, portanto, tem na mão os dossiês de todos aqueles indivíduos que estiveram envolvidos em atos de corrupção e que, de certo modo, isso também pode condicionar a sua conduta, as suas ambições políticas, né? Portanto, eu não acredito que seja aquele Presidente da República, fora da presidência, que estando só com o partido, que consiga lá ter grandes sucessos. Aliás, serão os próprios pares mesmo a afastá-lo, porque vão fazer exatamente aquilo que fizeram com José Eduardo dos Santos. E ele está perfeitamente consciente. Há aqui um outro aspecto, dizer, ele cumprindo com o seu mandato, vai para casa, vai cuidar das galinhas e dos netos. Mas nós estamos em África e nós temos aquela cultura da perseguição. E naturalmente ele também está consciente disso, né? Ele está consciente quando perder esse poder real, naturalmente, isso vai abrir mão, portanto, para os seus adversários. Eu até do meu ponto de vista, o presidente João Lourenço deveria preocupar-se menos com Gino Carneiro, com Venâncio, que são pessoas que dão o rosto em relação, portanto, aquelas pessoas que lá estão lá dentro, que não abrem a boca, que estão a atuar com uma certa descrição, que essas ainda chegam a ser piores e que tenham também as suas ambições, naturalmente, não é? Nós vimos isso no tempo do próprio José Eduardo dos Santos, eram tudo uma camada de yes-mens e não sei o quê, quase que choraram, não é? Houve um sentimento de orfandade quando o presidente disse que queria abandonar a presidência da República, mas logo na primeira oportunidade que houve a mínima fragilidade, eles, portanto, foram eles quem... Portanto, e também, e dito de outro modo, também o próprio José Eduardo não tinha muito que se queixar, porque ele criou aquelas víboras lá dentro, não é? E foram próprias víboras que depois acabaram por afastá-lo. Por isso é que eu acho que eu sou o melhor candidato para o MPLA. Muito bem. Tenho... Campanhas ao lado. Mas Lindo Bernardo Tito. Não. Vieira. Lindo Bernardo Tito. A sua opinião em relação a essa questão da bicefalia e por aí. Deixa-me só fazer aqui algumas especulações próprias de quem nesse espaço tem ideias não estanque, mas ideias que resultam de observação do nosso próprio contexto político. Primeiro, que estamos todos de acordo que uma indigitação não é uma eleição, a eleição acontece dentro dos órgãos. Em segundo lugar, dizer que minha experiência parlamentar, quando se trata de eleição, muitas vezes os partidos concertam para votar um candidato. No caso do Presidente da Assembleia Nacional, dificilmente há votos contra de um grupo político. Há sempre uma concertação. E há aquele que, por exemplo, um ou outro rompe a disciplina partidária e vota contra. Mas não é uma orientação do grupo parlamentar. Como a eleição do Presidente da Assembleia, né? E tudo indica que o doutor Adão de Almeida será eleito por... A Presidente será por voto no braço no ar? A Presidente da Assembleia Nacional ainda... no exercício das suas funções, quando foi eleita, não teve o apoio do grupo parlamentar da UNITA. Portanto, e nós, na altura, exigimos o voto secreto exatamente por causa disso. Muito bem. Porque a exceção tem sido para o Presidente da Assembleia Nacional, Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Isso foi sui generis. Agora, deixa-me só ver se consigo trazer aqui o meu pensamento sobre essa mexida que aconteceu. Primeiro, a movimentação do jovem da Lunda Sul para a Ministério da Administração do Território é uma espécie de reconhecimento, né? de um jovem metódico, do ponto de vista de trabalho, disciplinado, dedicado. Foi o primeiro a apresentar o relatório sobre a execução do PIN no país. O primeiro. E bem apresentado o relatório. Segundo, é um jovem promissor. E, obviamente, quem vai para a Lunda Sul, quem vai para a Sorimo, consegue ver o que é que ele está a fazer. Poucos governadores estão a fazer para as suas províncias. O do MAT vai para o cargo do Dr. Adão de Almeida, segundo o que me disseram, que é por sugestão dele próprio, Dr. Adão de Almeida. Segundo o que disseram, não, está nas redes sociais, que deve ter sido por indicação dele. Bom, eu honestamente, ele terá razões, terá eventualmente conhecimentos e a relação que tem com ele, suas competências, suas valências, para ir para aquela função. Mas eu não senti durante o exercício do Ministro da Administração do Território a sua presença política. Não senti, não vi o que exatamente fez, né, nessa função. Agora, o Dr. Adão de Almeida na Assembleia Nacional. Esse é o nosso foco hoje. Eu estou de acordo com a análise de Catumbela. Pelo seguinte, é que para mim essa deslocação é estratégica. Estratégica por quê? Por um lado, dá a sensação errada que é uma promoção. Por ser a terceira pessoa
na hierarquia protocolar do Estado. Depois da vice-presidente, em funções, vem o presidente da Assembleia Nacional. Dá essa sensação. Chamo errada por quê? Porque estar próximo do presidente, ter a responsabilidade da Casa Civil, não é o mesmo que estar na Assembleia Nacional como presidente da Assembleia Nacional. O presidente da Assembleia Nacional tem exatamente uma função administrativa. Por quê? Por causa da gestão administrativa que ele faz. E depois tem, chamo eu, função política da gestão dos plenários da Assembleia Nacional. Não é chefe dos deputados, é apenas aquele que gera o Parlamento e por isso reconhece essa função de presidente. Mais do que isso, o que é que faz? Não tem visibilidade pública diária, a não ser durante as sessões plenárias ou nos momentos em que ele tem de aparecer como presidente da Assembleia Nacional. Há aqui uma estratégia de alguma forma, levar a um silenciamento da sua imagem. E alguém dirá, não, mas foi elevado. Não, para mim é, assim, entre aspas, silenciamento da imagem, entre aspas, é ofuscar a imagem dele, o protagonismo. Porque vejam que ele, em muitas ocasiões, apareceu a representar o Presidente da República. Já tinha notabilidade e tinha presença política. E isso começou a incomodar, de alguma forma, algumas pessoas dentro, chamo eu da cápsula presidencial, cápsula entre aspas, que é uma terminologia dos serviços de segurança e segurança pessoal. E começou a acomodar algumas pessoas da cápsula. E obviamente, o momento que foi encontrado foi esse, reposicionamento do Presidente da Assembleia Nacional, que incomodou, e a acomodação dele nessa perspectiva. Agora, o futuro. Bom, o Dr. Adão de Almeida tem ainda muito tempo para frente. E é jovem. Joga nas calmas. Tem um orientador político muito forte, que é o deputado Roberto Almeida. Muito forte. Uma pessoa que enfrentou, dentro do MPLA, várias situações, com o presidente José Eduardo dos Santos, várias. Inclusive, foi, de alguma forma, encostado, como se diz na gíria, dentro da cúpula, depois recuperado para presidente da Assembleia Nacional, enfim. E eu, quando cheguei na Assembleia Nacional, ele era coordenador de uma das subcomissões da Comissão de Direitos Humanos. Aliás, eu fui membro desta comissão também, ele era coordenador, e sentia exatamente que ele estava afastado da cúpula, né? Mas ele foi gerindo até ser recuperado e depois vir para o presidente da Assembleia Nacional. E tem este orientador político. O que quero dizer que ele joga como camaleão, vai jogando aos poucos nas calmas, e ainda bem para ele, tira essa visibilidade, a visibilidade que podia ser atacada por vários adversários internos. Temos que reconhecer que dentro do MPLA a intriga é muito forte. E aqui abro parênteses para dizer que estou muito triste em ver nas redes sociais ataque pessoal à minha amiga Carolina Cerqueira. Muito triste. Trazer questões de natureza pessoal como motivações da sua saída. Isso é para distrair os menos atentos. Isso é normal, isso acontece do ponto de vista de segurança. Há um assunto importante, trazem um não assunto, e é esse que depois começa a ser consumido. E todos partilham, todos vão falando, vão discutindo, e não há análise objetiva e imparcial. Para terminar, gostava de dizer aos meus colegas de painel, o fim único de qualquer partido político não é aumentar o número de deputados, é assumir o poder. Ai do partido foi criado e, na sua lógica, o aumento do número de deputados ou ter deputado no Parlamento é o que lhe satisfaz. Não. Qualquer partido político tem que ter ambição. E tem essa ambição a sentar em propósitos. E luta para chegar até lá. Um partido sem ambição acaba por morrer na areia, obviamente. E o para já tem ambição. Quando disse que vai ser governo, e porque tem que lutar para ser governo. Independentemente das dificuldades que vai encontrar. Ou seja, vou insultar o meu amigo Carlos Rosado. Sim, já vai tomar a palavra Carlos Rosado. Rapidamente. Eu sei que é amigo do António Ventura. André Ventura, lá de Portugal. Eu não conheço lá. Por ser o homem da direita também, se calhar. Se fosse meu amigo, não teria nenhum problema. Por ser um homem da direita, né, Carlos? Sou amigo de pessoas, olha, sou teu amigo. Doutor Lino, verdade, Tito é incoerente. Doutor Lino, verdade, Tito é incoerente. Há pouco disse-me que aqui não era para fazer propaganda de... Não. Disse. E agora está falando para já. Não. É incoerente ou está a ser incoerente? Não, quer dizer, está a ser incoerente, perdão, melhor dizendo, está a ser incoerente. Isso é inaceitável.
Isso é inaceitável. Sabe uma coisa? Carlos, eu se chamar o próximo debate com ele presente, eu declinaria convite. Sim, mas tem porque eu gosto de fazer debate com pessoas sérias, que estão aqui seriamente. Desse jeito, desculpa, eu não farei mais isso. Só por ele ter chamado em 40. Não farei mais isso. Não, se o doutor disse, Carlos, não disse. Vamos ouvir o Carlos Lousada do Carvalho. Perdão, vamos lá ver. Aqui na rádio já houve discussões, enfim, que até que deram lugar a demissão, afastamento. O doutor, diga-me sincero, doutor Weber, estava aqui, diga-me, se eu estiver a mentir, se eu mentir, estamos aqui todos. O doutor disse ou não disse isso? Em que momento? Diga, doutor Weber. Em que momento? Aqui, diga, doutor. Em que momento? Diga, doutor. Em que momento? Carlos, assinou o debate. O doutor Lindo Bernardo Tito chamou a si a questão dos partidos políticos e do propósito dos partidos políticos e, portanto, indiretamente estava a falar da questão do seu partido político estar a dizer que vai ser governo ou parte do governo, como já afirmou aqui. E, portanto, mas foi dito aqui. Não foi dito aqui? Não me parece. Doutor, não me parece que seja esse. Não, eu só me defender. Mas por que então não posso falar isto? Vamos ver se a doutora Weber termina. Não me parece que este seja o debate principal que nós viemos para aqui. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E, portanto, não concordo com a atitude do José Carlos, como também não vou concordar com a atitude do Dr. Lindo Bernardo Tito, exatamente porque estão a fazer apologia dos seus partidos políticos. Doutor, por isso é que eu chamei em 40. Vamos ouvir o Carlos, por favor. Por amor de Deus, eu não citei o Prajá desde o início. Quem citou o Prajá aqui? Quem citou o Prajá? Por favor. Foi Ferrazado. Eu não citei o Prajá. Lindo Bernardo Tito, vamos ultrapassar isso. José Carlos, vamos ultrapassar isso. Vamos ouvir ultrapassar. Vamos ultrapassar. Vamos ser honestos no debate. E eu gosto de ser sempre honesto no debate. Eu sempre que me convidam no debate procuro me posicionar da forma que o debate foi colocado na pauta. Nunca fugi do debate. Mas, desde a minha abordagem até o momento em que o Carlos falou de Prajá, eu não tinha me referido aqui que eu estou aqui representando Prajá. Aliás, não é nessa condição que eu chamei. Exatamente. Eu só estou a repor aquilo que os outros disseram em relação ao fim de cada partido. Ora, existem para quê? É isso que eu quero repor. E houve gargalhada quando se falou de Prajá que quer ser governo ou parte do governo. E deixa ele dizer que nós já deixamos de dizer parte do governo. Estamos a dizer que vamos ser governo. Muito bem. Carlos Lousada do Carvalho. Vamos então evoluir. Reiterou isso. Vamos ouvir o Carlos Lousada do Carvalho. Não, por favor, vamos ouvir o Carlos Lousada do Carvalho. Eu sou educado e gosto de coerência. Até tem um pensamento que diz: a falta de coerência é reveladora de déficit de inteligência. E, portanto, nós devemos ser coerentes naquilo que fazemos, naquilo que dizemos. E, portanto, se reprovamos uma determinada situação, uma determinada declaração, nós não podemos repetir, não podemos ter a mesma atitude, o mesmo pensamento. É isso. Eu aceito. Embora tenha dito que Carlos, defenda-me, por favor. Vamos ouvir o Carlos Lousada do Carvalho. Sim, por favor. Se me permitem só uma coisa é o que tu, Zé Carlos, fazes, que tu não é um partido, estás a defender a tua pessoa como candidato, é uma coisa pessoal. Eu penso, eu tenho a expectativa que o Lindo defenda aqui o Prajá, que a Micaela Weber defenda a UNITA e que tu defendas o MPLA. Agora, tu estás numa posição sui generis que é de candidato e pré-candidato. E o que tu estás a dizer é que tu estás a personalizar. Eu sou o melhor candidato. E não parece que aqui seja o espaço E está contra a disciplina do partido. O próprio Presidente da República o espaço certo para te afirmares como pré-candidato que não está aqui em causa. Agora, se fizeres, criticas e criticaste o Presidente, que não é democrático. Mas o que eu me... Centrando o debate, eu não me choca. Quer dizer, claro que o Lindo Bernardo Tito não veio cá representar o Prajá, mas nós não podemos deixar de ver o contexto, da mesma forma que a Micaela Weber e da mesma forma que todos os que vêm cá, quando se aceita vir cá, não vem. Quer dizer, eu não tenho nenhum mandato, nem sei se é dirigente, não, o Lindo, mas eu espero que o Lindo defenda... Sou assistente do Presidente. Assistente do Presidente, justamente. E, portanto, nós esperamos que as pessoas falem dos seus partidos. Agora, se ele vier cá dizer, explicar-se como pessoa, isso parece mal. Mas eu voltando voltando ao debate. Voltando ao debate, Carlos.
parece-me que estão todos de acordo que estas mudanças fazem parte de uma estratégia. Eu já tive a ocasião de comentar, e na última entrevista que o Presidente deu, eu não sei se notaram, mas eu notei, na última entrevista que o Presidente deu à CNN Internacional, ele dizia que não mudou a Constituição porque não quis, mas mudou os estatutos do partido porque quis. E, portanto, eu acho que isto é um indício de que, efetivamente, o Presidente pretende continuar como Presidente do partido. Tudo isto está neste sentido. Agora, nós vamos perceber todas estas nomeações só mais tarde, como eu disse, lá para 2026, nós começamos a perceber quais são as razões destas mudanças de xadrez. Eu concordo de alguma maneira aqui com o lindo Bernardo Tito, porque no caso da Assembleia Nacional, por exemplo, enfim, não sei, eu sou mais analista económico do que analista político, mas pelo que eu vejo aqui, até pela idade, normalmente os presidentes da Assembleia Nacional são mais cotas, não é? Tem sido assim ao longo dos últimos tempos. Nós estamos a falar de uma pessoa que tem 79, não é? Portanto, tem 46 anos, não é? Portanto, eu concordo que o protagonismo que terá como Presidente da Assembleia Nacional não é o mesmo. Eu ouvi alguém na televisão a comentar que uma das razões, e eu gostava que assim fosse, em termos de orientação da Assembleia e advogar no sentido de que se aprova as leis das autarquias, que eu não acredito que isso vá acontecer, mas parece-me que por um perfil, o que eu vejo é uma pessoa discreta, mas eu estava a ver, porque o próprio João Lourenço, quando se pensou que seria o candidato, foi nomeado para Ministro da Defesa, não é? Portanto, eu acho que Manuel Lomé é mais assim, não é? Porque é nomeado para Ministro da Defesa. Do Interior. Neste caso, do Interior. Neste caso, parece-me que, concordo com o Tito, aqui uma certa despromoção, não é? No sentido de que o protagonismo de Dom Almeida venha a ser maior. Não vai ser o mesmo. Mas, quer dizer, os próprios timings do MPLA são diferentes de tudo o que nós pensamos. Porque não há um partido que faça um congresso a 9 meses das eleições para ter um candidato a presidente. Normalmente, os partidos fazem isso antes, com tempo, não é? Tem um líder candidato, mas no caso do MPLA não é preciso, não é? É 9 meses das eleições e nós não percebemos as coisas que acontecem antes. Nós também só percebemos a nomeação de João Lourenço quando ele foi indicado para ser candidato do MPLA. Portanto, há toda uma estratégia, táticas, não sei o que se fazem e que nós não percebemos muito bem. Eu acho que nós, com o decorrer do tempo, é que vamos perceber quais são as razões destas mudanças de peças do xadrez. Temos que esperar. Até lá, o que é que fazemos? Especulamos, não temos outra alternativa. Também pensa que há ainda alguma nuvem que paira sobre o MPLA e o seu futuro candidato às eleições? Bom, o caminho está a ser preparado? Repare, eu estive a falar com algumas pessoas, alguns deputados inclusive, conversando, tratando de entender o que se passa. E uma das coisas que muitos colocam sobre a mesa é a pretensão do presidente João Lourenço em continuar de qualquer forma. Ou seja, como presidente da República, não tem a chance por conta da Constituição, por conta da falta de deputados para agora fazer uma alteração constitucional. No entanto, quando se coloca essa comparação entre Dom Almeida e Carolina Cerqueira, o que é que se pensa? Primeiro, a doutora Carolina Cerqueira, ao longo do tempo, mostrou também um pouco uma falta de capacidade da gestão da própria Assembleia Nacional. E nota-se nos vídeos que vemos, nas plenárias que vemos, a falta, e muitas vezes demonstrando desconhecimento do próprio regimento da Assembleia Nacional. Nós vemos constantemente, por exemplo, deputados da UNITA, o próprio presidente da bancada parlamentar da UNITA, a chamar a atenção presidente da Assembleia Nacional por conta da sua falta de conhecimento em relação a um aspecto X ou Y do regimento da Assembleia Nacional, e às vezes é preciso interromper a sessão para depois se reposicionar. Tudo isso coloca o Adão de Almeida na Assembleia por conta também daquela sua eloquência, do seu conhecimento amplo das leis, um jurista com algum conhecimento, professor de Direito na universidade, e ou seja, alguém com maior craquejo nessa questão do debate. Mas não deixa de ser um trabalho burocrático, não é? Permita-me só terminar. Como líder parlamentar, por exemplo, seria mais interessante, não é? Sim, mas permita-me só para dizer, no sentido de que o debate na Assembleia Nacional sobre um possível terceiro mandato ou
as estratégias a ele ligado, teria que ser conduzido por um presidente da Assembleia Nacional com uma maior capacidade na questão do debate, na gestão do debate ali a nível da Assembleia. São cogitações que se fazem. É claro, não posso deixar de concordar de que numa primeira parte, não posso deixar de concordar de que é um afastamento colocá-lo na Assembleia Nacional, porque na Casa Civil da Presidente da República tem visibilidade, conhece os dossiês, domina os dossiês, mas também não podemos deixar de valorizar, por outro lado, de que o cargo da Assembleia Nacional, se a visão é colocar um jovem à frente do destino do país, ou como cabeça de lista, o cargo do Presidente da Assembleia Nacional dá-lhe um estatuto maior que sendo chefe da Casa Civil da Presidente da República. Essa é a visão que eu tenho. Em termos de imagem, Ilídio, é enaltecer da figura de Adão de Almeida ou nem por isso? O Adão de Almeida vai para a Assembleia Nacional, não é? Tudo aponta nesse sentido, não é? Porque as eleições, já como a minha Ela Weba diz que será de mão levantada, conhecendo-se que o MPLA tem a maioria absoluta, portanto já é praticamente um dado adquirido. Agora, se vai trazer coisas novas, não acredito. Não acredito porque o que é que de novo ele poderia trazer? Seria a questão, portanto, aquilo que há muito a oposição vem batendo e a própria sociedade civil, que são a realização das autarquias. Eu não acredito que ele consiga, portanto, como uma só pessoa, portanto, com uma só voz, consiga, portanto, contrariar aquilo que é uma estratégia portanto, que é das autarquias, porque isto colocaria em causa, portanto, o próprio poder do MPLA, não é? Porque as autarquias em si implicariam uma divisão do poder pela horizontal, não é? E o MPLA, e, portanto, uma divisão do poder pela horizontal automaticamente tem um pronúncio de assalto, portanto, ao poder pela vertical. E eu acho que o MPLA, ou uma figura como Adão de Almeida, por maiores atributos intelectuais que lhe atribuam, que lhe sejam dados ou qualquer coisa, não arriscaria tanto, porque isto obedece a uma estratégia do próprio partido. Então eu penso que será o mais do mesmo, não te vai trazer lá grandes novidades, não é? À exceção daqueles, ele tem um bom discurso, tem um bom poder de dicção, é inteligente, tem domínio das questões jurídicas, portanto, tirando isto, vamos ter, portanto, alguém com algum brilhantismo do ponto de vista da oratória. Fora disso, não estou a ver mais que venha trazer lá grandes mudanças, porque depois também a tal questão da democracia disciplinada, né? No seio do MPLA funciona muito, né? Uma democracia disciplinada, né? Em que as pessoas, portanto, não podem ser ousadas, né? A exceção aqui do nosso amigo Zé Carlos, né? Muito bem, eu gostaria de introduzir esta questão